Após a morte do meu marido, minha filha herdou nossa casa e milhões de reais. A única coisa que ganhei foi uma cabana velha. Após isso, ela me expulsou de casa aos berros. Vá viver no meio do mato, velha inútil. Mas dias depois, o que eu encontrei escondido naquela cabana abandonada deixou ela em choque e a fez se arrepender. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena, tenho 58 anos e por 3 décadas acreditei conhecer minha família. Pensei que amor e lealdade significavam algo para nós, até o dia em que Paulo, meu marido, faleceu e descobri o quão errada eu estava. Durante todo o nosso casamento, trabalhamos arduamente para construir um patrimônio, uma casa confortável e um futuro estável. Nossa filha, Cristina, cresceu tendo tudo o que precisava e muito do que desejava. A leitura do testamento aconteceu no escritório do Dr. Mendes, um advogado de meia-idade com olheiras profundas, que ajustava constantemente os óculos enquanto analisava os documentos. Sentei-me numa cadeira de couro gasta, com as mãos trêmulas sobre meu colo, tentando disfarçar meu nervosismo. Cristina estava ao meu lado, usando um terno preto impecável e caro que eu nunca havia visto antes. Sua postura era rígida, quase impaciente. Vamos proceder com a leitura das últimas vontades do Sr. Paulo Oliveira, começou o Dr. Mendes com um pigarro seco. Meu coração disparou. Paulo e eu fomos casados por 28 anos. Construímos tudo juntos, sempre pensando no nosso futuro, na nossa velhice. A minha esposa, Helena, leu o advogado enquanto eu me endireitava na cadeira. Deixo a cabana na Estrada da Serra, com todo o seu conteúdo. Franzi a testa confusa. A cabana? Aquela construção velha e abandonada que Paulo havia herdado do pai? Nunca havíamos feito nada com ela, porque estava caindo aos pedaços. A minha filha, Cristina, continuou ele, deixo a casa da família na Avenida dos Ipês, todas as contas bancárias, investimentos e a soma total de 5 milhões de reais. O mundo pareceu congelar naquele instante. 5 milhões. A casa onde vivi quase 3 décadas. Tudo o que construímos juntos. Cristina havia recebido tudo, e eu havia recebido uma cabana em ruínas. Deve haver algum engano, murmurei, mal conseguindo controlar minha voz. Cristina se virou para mim com um sorriso frio. Não há engano, mãe. Papai sabia exatamente o que estava fazendo. O Dr. Mendes me olhou com algo próximo da compaixão. Os termos são muito claros, Sra. Oliveira. Seu marido foi bastante específico sobre seus desejos. Saímos do escritório em silêncio. O sol de abril parecia inclemente, quase cruel em sua intensidade. Durante o caminho de volta para casa, a casa que já não era mais minha, Cristina não disse uma palavra, mas eu podia sentir sua satisfação emanando como o calor de um forno. Naquela noite, enquanto eu preparava o jantar, como havia feito por décadas, ela finalmente falou. Mãe, precisamos conversar sobre sua moradia. Pousei a faca na tábua de cortar. Que conversa? Esta é minha casa agora, e francamente, acho que está na hora de você ter seu próprio espaço. Olhei para ela, esperando algum sinal de que estivesse brincando. Cristina, esta foi minha casa por 28 anos. Foi aqui que construí minha vida com seu pai. Papai não está mais aqui, ela respondeu friamente. E esta casa é minha. Agora você tem a cabana. A cabana não tem eletricidade, nem água encanada. O telhado está desabando. Ela deu de ombros como se meus problemas fossem insignificantes. Então você vai ter que consertar. Olha, não quero que isso fique desagradável. Vou te dar uma semana para arrumar suas coisas. Senti como se tivesse levado um tapa. Uma semana? Uma semana, repetiu, acrescentando com um sorriso gelado. Considere isso uma oportunidade para a independência, mãe. Você sempre disse que queria mais tempo para si mesma. Os dias seguintes foram um turbilhão de confusão e dor.
Arrumei meus pertences pessoais, as fotografias de família, as roupas que cabiam em 2 malas. Cristina supervisionava tudo como uma guardiã, garantindo que eu não levasse nada que ela considerasse valioso. Não, disse quando tentei pegar o conjunto de porcelana que minha mãe havia me dado. Isso veio com a casa. Era da minha mãe, Cristina. Faz parte da minha herança. No último dia, enquanto eu carregava minhas malas para meu velho carro, Cristina apareceu usando um vestido novo e joias que eu não reconhecia. Espero que você entenda que isso não é pessoal, mãe, ela disse, mas seu tom sugeria o contrário. Papai, obviamente, tinha suas razões. E quais você acha que foram essas razões? Perguntei com a voz embargada. Cristina se aproximou e por um momento pensei que ela pudesse mostrar alguma compaixão. Em vez disso, sua expressão endureceu. Talvez porque ele finalmente percebeu que você sempre foi um fardo, sempre dependendo dele, nunca realmente contribuindo. Talvez ele quisesse garantir que eu, que realmente fiz algo da minha vida, tivesse o que merecia. Suas palavras me atingiram como balas. Cristina, sacrifiquei minha carreira para te criar. Larguei meu emprego para ser dona de casa porque você e seu pai queriam assim. Ninguém te obrigou a fazer nada, mãe. Essas foram suas escolhas. Entrei no carro com as mãos tremendo e parti, deixando para trás a única casa que conheci como adulta. Observando pelo retrovisor minha filha parada na entrada, sem um pingo de remorso no olhar. Quando cheguei à cabana, o sol já se punha. A estrutura parecia ainda pior do que eu lembrava. A pintura descascada, janelas quebradas, a escada da varanda balançava perigosamente. Mas era tudo o que eu tinha. Naquela primeira noite, deitada no chão sobre um cobertor velho, olhando para as estrelas através de um buraco no telhado, chorei como não chorava desde a infância. Não apenas pela perda da minha casa, mas pela perda da filha que eu pensava conhecer. Como chegamos a esse ponto? Como a menina que eu havia criado, amado incondicionalmente, se transformou em alguém tão cruel? Mas enquanto as lágrimas secavam em minhas bochechas e a floresta silenciosa me envolvia, uma pequena faísca de determinação começou a brilhar em meu peito. Se Cristina pensava que eu desistiria, que eu me quebraria completamente, ela estava muito enganada. Ela não fazia ideia do que me aguardava naquela cabana velha e aparentemente inútil. Não imaginava que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Os primeiros dias na cabana foram os mais difíceis da minha vida. Sem eletricidade, eu dependia de velas e de uma lanterna velha que encontrei em uma gaveta empoeirada. Sem água encanada, precisava caminhar quase 1 quilômetro até um poço que ainda funcionava, carregando baldes que pareciam ficar mais pesados a cada dia. Minhas mãos, acostumadas ao conforto de uma vida urbana, logo ficaram cheias de bolhas e calos. Mas a dor física não era nada comparada à da emocional. No terceiro dia, minha irmã, Sandra, me ligou. Sua voz soava estranha, distante. Helena, é verdade o que Cristina está dizendo? O que ela está dizendo? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. Ela diz que você atacou o advogado na leitura do testamento, que você gritou e fez um escândalo porque não te deixaram todo o dinheiro. O telefone pesou em minha mão como chumbo. Sandra, isso é completamente falso. Eu nunca... Ela também diz que você tem ameaçado ela, exigindo dinheiro, dizendo que vai contratar um advogado para contestar o testamento. Isso é mentira. Minha voz falhou. Sandra, sou sua irmã. Você me conhece melhor que isso. Houve uma pausa longa e dolorosa. Eu não sei o que pensar, Helena. Cristina parecia muito perturbada quando me ligou. Ela disse que tinha medo de você. Depois de desligar, sentei no chão de madeira podre da cabana e chorei até não ter mais lágrimas. Cristina não só havia tirado minha casa, mas estava sistematicamente destruindo todos os meus outros relacionamentos. No dia seguinte, minha cunhada, Regina, cancelou nossa tradição de almoço às sextas-feiras. Acho melhor você tirar um tempo para si mesma, Helena, para refletir sobre as coisas. Depois foi minha prima, Márcia,
que era como uma irmã para mim. Cristina diz que você tem bebido muito desde que Paulo morreu. Talvez você devesse procurar ajuda. Cada ligação era uma facada. Cristina havia construído cuidadosamente uma narrativa onde eu era a vilã, a viúva gananciosa e desesperada que não conseguia aceitar que seu próprio marido não confiava nela com sua fortuna. Uma semana depois de me mudar para a cabana, Cristina apareceu na minha porta. Chegou em um carro novo, reluzente, usando um casaco que provavelmente custava mais do que meu veículo inteiro. "Oi, mãe", disse com um sorriso falso. "Vim ver como você está se adaptando." Olhei para ela através da porta de tela quebrada, tentando processar sua presença. "O que você quer, Cristina?" "Não posso visitar minha mãe?" Ela riu, mas o som era vazio. "Nossa, este lugar realmente é uma bagunça, não é? Olha essas janelas quebradas e aquele telhado. Meu Deus, você realmente está morando aqui?" "Eu não tenho escolha." "Bem, acho que você terá que fazer dar certo." Ela se aproximou e baixou a voz. "Sabe, mãe, tenho conversado com a família sobre você." Meu estômago se revirou. "O que você tem falado para eles?" "Só a verdade, que você tem estado muito amargurada desde a leitura do testamento, que não consegue aceitar as decisões do papai, que tem feito comentários muito desagradáveis sobre mim." "Cristina, isso não é verdade, e você sabe disso." Ela deu de ombros. "Percepção é realidade, mãe. E a percepção é que você não está lidando bem com o luto." Então se virou e começou a caminhar de volta para o carro, mas parou e olhou por cima do ombro. "Ah, e mãe, Sandra mencionou que você poderia tentar contestar o testamento. Só para você saber, papai trabalhou com o melhor advogado do estado. Tudo está legalmente selado. Se você tentar algo, só vai ficar sem o pouco dinheiro que tem." Depois que ela foi embora, fiquei parada naquela porta quebrada por um longo tempo, observando o carro dela desaparecer na estrada de terra. A realidade da minha situação me atingiu como uma avalanche. Não apenas havia perdido minha casa e minha família, mas Cristina havia sistematicamente destruído minha reputação. Naquela noite, enquanto tentava consertar uma das janelas quebradas com fita adesiva e papelão, refleti sobre os últimos 28 anos. Eu tinha sido realmente uma mãe tão ruim, uma esposa tão ruim. Lembrei de quando Cristina tinha 7 anos e pegou pneumonia. Passei 3 noites seguidas no hospital, dormindo em uma cadeira desconfortável, segurando sua mão. Lembrei de todas as apresentações escolares que assisti, de todos os projetos de ciências que ajudei a fazer, de todas as noites que fiquei acordada, esperando que ela chegasse em casa quando era adolescente. Lembrei de quando Paulo perdeu o emprego em 2001 e eu voltei a trabalhar como recepcionista para manter a família. Lembrei de como larguei esse emprego quando ele encontrou um melhor, porque ele disse que era importante que houvesse alguém em casa para Cristina. Essas coisas significaram algo para ele? Significaram algo para Cristina? Aparentemente não. 2 semanas depois de me mudar, meu vizinho mais próximo, Sr. Antônio, veio me visitar. Era um homem mais velho que conhecia Paulo há anos. "Helena", ele disse, tirando o chapéu, "sinto muito por Paulo e sinto ainda mais pelo que está acontecendo com você." "Obrigada, Sr. Antônio. Moro aqui há 40 anos", continuou, "e conheço o valor desta terra. Seu marido era um homem inteligente, muito inteligente. Na época, não entendi o que ele queria dizer, mas suas palavras ficaram comigo como um enigma a ser decifrado. No final do meu 2º mês na cabana, eu havia perdido peso. Minhas mãos estavam calejadas e ásperas. Meu cabelo havia perdido o brilho e novas linhas haviam aparecido ao redor dos meus olhos. Mas havia algo mais. Uma nova dureza em mim que não estava ali antes. Uma determinação que crescia cada dia mais forte. Em uma manhã, enquanto varria os detritos da varanda, encontrei algo que mudaria tudo. Uma chave antiga e estranha, parcialmente enterrada sob algumas tábuas soltas do assoalho. Era diferente de qualquer chave que eu já tinha visto, pesada e com um design ornamentado. Segurei-a contra a luz do sol,
girando-a entre os dedos. Para qual porta seria aquela chave? Em uma cabana que eu achava conhecer cada canto, havia encontrado algo completamente novo e misterioso. Naquela noite, enquanto as velas tremeluziam ao meu redor e a floresta estalava lá fora, examinei a chave mais de perto. Tinha pequenos símbolos gravados que eu não conseguia decifrar, e algo me dizia que aquela não era uma chave comum. Pela primeira vez em meses, senti algo além do desespero e da tristeza. Era curiosidade. E por baixo dessa curiosidade, havia algo ainda mais poderoso: esperança. Eu não sabia então que aquela pequena chave de metal envelhecido mudaria completamente o rumo da minha vida. Não sabia que minha existência solitária estava prestes a se transformar em algo completamente diferente, algo que daria a Cristina uma surpresa que ela jamais esperaria. A obsessão pela chave me consumiu por dias. Carregava-a no bolso enquanto realizava as tarefas diárias de sobrevivência: coletar lenha, buscar água, tentar consertar os vazamentos do telhado. Toda noite, à luz de velas, examinava-a tentando decifrar seu propósito. Os símbolos gravados pareciam familiares, mas eu não conseguia me lembrar de onde os tinha visto antes. Eram pequenos, delicados, como se tivessem sido feitos por um artesão habilidoso há muito tempo. No quarto dia após encontrá-la, decidi inspecionar a cabana de forma mais sistemática. Nos meses que estive morando lá, estava muito ocupada tentando sobreviver para realmente explorar. Agora, com a chave como motivação, comecei a procurar por qualquer fechadura, compartimento ou esconderijo que pudesse corresponder. Comecei pelo porão, um espaço úmido e repleto de teias de aranha que eu havia evitado até então. Armada com minha lanterna e determinação renovada, desci as escadas de madeira que rangiam ameaçadoramente sob meu peso. O porão era maior do que eu esperava, estendendo-se por toda a estrutura da cabana. As paredes eram de pedra bruta e o chão de terra batida. Em um canto, havia uma pilha de caixas velhas cobertas de poeira. Em outro, ferramentas enferrujadas pendiam de ganchos na parede. Foi então que a vi, uma pequena porta de metal embutida na parede do fundo, quase escondida atrás de uma estante antiga. Meu coração disparou enquanto me aproximava. A porta tinha uma fechadura pequena e ornamentada com os mesmos símbolos gravados que eu havia visto na chave. Com as mãos trêmulas, peguei a chave do meu bolso e a inseri na fechadura. Ela se encaixou perfeitamente. O mecanismo girou com um clique suave, e apesar dos anos que provavelmente esteve fechada, a porta se abriu, revelando um pequeno cofre embutido na parede. Dentro havia um envelope grosso de papel pardo e uma caixa de metal menor. Peguei ambos os objetos com cuidado e subi as escadas, meu coração batendo com uma mistura de expectativa e apreensão. Lá em cima, sob a melhor luz que eu conseguia, abri o envelope primeiro. Ele continha documentos legais que, a princípio, eu não entendi. Escrituras de propriedade, mapas topográficos e papéis com selos oficiais do Estado. Mas, enquanto lia mais cuidadosamente, usando uma lupa que encontrei em uma das gavetas, comecei a entender o que tinha em minhas mãos. Eram direitos minerais, direitos de extração para toda a propriedade onde a cabana estava situada, e não apenas para o pequeno terreno que eu conseguia ver, mas para 150 hectares que se estendiam até as colinas. Minha respiração acelerou enquanto lia os documentos. Segundo os papéis, que datavam da década de 1930, a família de Paulo havia possuído os direitos minerais desta terra por gerações. Mas, mais importante, havia um relatório geológico recente, datado de apenas 2 anos antes da morte de Paulo. O relatório indicava depósitos significativos de quartzo de alta qualidade, bem como possíveis veios de pedras semi-preciosas. O que me deixou sem fôlego foi a última página, uma oferta de compra de uma companhia de mineração pelos direitos de extração. A oferta havia sido feita 6 meses antes de Paulo morrer, mas, de acordo com uma nota manuscrita na margem, ele a havia rejeitado. Vou esperar o momento certo
ele havia escrito com sua caligrafia familiar. Com as mãos tremendo violentamente, abri a caixa de metal menor. Dentro havia uma carta selada com meu nome escrito com a caligrafia de Paulo. Minha querida Helena. A carta começava: Se você está lendo isso, significa que encontrou o que deixei para você. Espero que Cristina não tenha sido cruel demais, mas, conhecendo a natureza dela, provavelmente foi. Tive que parar de ler para secar as lágrimas que haviam começado a cair sobre o papel. Sei que você deve estar se perguntando por que fiz as coisas dessa maneira. A carta continuava. Por que dei a casa e o dinheiro para Cristina, enquanto deixei para você esta cabana que parece não valer nada? A resposta é simples. Eu te conheço, Helena. Conheço sua força, sua resiliência, sua capacidade de sobreviver e prosperar mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Cristina nunca teve que lutar por nada. Nós demos tudo a ela de bandeja, e temo que isso a tenha transformado em alguém que não reconheço, alguém gananciosa, manipuladora, sem compaixão real pelos outros. Se eu tivesse deixado tudo para você diretamente, ela teria encontrado uma maneira de tirar de você, legal ou ilegalmente. Minha respiração era irregular enquanto continuava a ler. Mas você, meu amor, tem algo que Cristina nunca terá: verdadeira força interior. Eu sabia que se alguém pudesse sobreviver nesta cabana o tempo suficiente para encontrar este tesouro, seria você. Considere isso um teste final, um que Cristina nunca teria passado. Os direitos minerais desta propriedade valem muito mais do que a casa e o dinheiro que deixei para Cristina. Mas mais do que isso, eles são sua liberdade, sua independência, sua chance de viver o resto de sua vida nos seus próprios termos, sem depender de ninguém. Há mais documentos no cofre do banco, em uma caixa de segurança registrada em seu nome. O número do cofre está no verso desta carta. Use-o com sabedoria. Eu te amei por todos os nossos anos juntos, Helena. Lamento ter te colocado nesse teste, mas eu sabia que você era forte o suficiente para superá-lo. Agora, viva, viva por nós dois. No final da carta, havia um número: 186. Fiquei sentada no chão da cabana por um longo tempo, lendo e relendo a carta. Paulo havia orquestrado tudo isso. O testamento que parecia tão cruel, tão injusto na verdade, tinha sido sua forma de me proteger de Cristina e, ao mesmo tempo, me dar algo que ela nunca poderia tocar. Mas havia algo mais em suas palavras que me fez sentir uma mistura de amor e dor. Ele me conhecia bem o suficiente para saber que eu sobreviveria a este teste, mas também havia conhecido Cristina bem o suficiente para saber que ela me trairia. Por quanto tempo ele soube que nossa filha era capaz de tanta crueldade? Quando ele viu a pessoa em que ela se tornou? Naquela noite, pela primeira vez em meses, não me senti desesperada, não me senti abandonada ou traída. Senti algo que havia esquecido como era sentir: poder. Cristina pensava que havia me destruído. Ela pensava que havia vencido, que finalmente havia se livrado da mãe que considerava um estorvo, mas ela não tinha ideia do que eu realmente havia herdado. Não tinha ideia de que sua crueldade havia sido exatamente o teste que Paulo esperava que ela falhasse. No dia seguinte, dirigi até o banco na cidade. O cofre 186 continha ainda mais documentos, incluindo relatórios geológicos atualizados e correspondência com 3 companhias de mineração diferentes, todas interessadas nos direitos de extração. A oferta mais recente, datada de uma semana antes da morte de Paulo, era de 8 milhões de reais. Enquanto dirigia de volta para a cabana, não conseguia parar de pensar em Cristina, provavelmente na casa que costumava ser minha, gastando o dinheiro que ela achava que era sua grande vitória. Ela não sabia que sua mãe, a mulher que ela havia tratado como lixo, acabara de se tornar milionária. Mas ainda não era o momento da revelação. Primeiro, eu tinha que decidir exatamente como queria usar esse novo poder. Uma coisa era certa: Cristina havia subestimado gravemente a mulher que a criou. Os dias seguintes foram um turbilhão de investigação silenciosa.
Decidi não fazer nada precipitado. Paulo havia sido meticuloso em seu planejamento e eu seria igualmente cuidadosa na execução. Primeiro, entrei em contato com um advogado diferente, um que ficava na cidade vizinha e que não conhecia Cristina. O Dr. Rodrigues era um homem mais velho especializado em direitos minerais e transações de terras. Quando lhe mostrei os documentos, seus olhos se iluminaram com interesse profissional. Senhora Oliveira, ele me disse, ajustando os óculos para examinar melhor os papéis. Isso é extraordinário. Seu marido tinha documentação impecável aqui. Esses direitos minerais são legítimos e estão completamente separados de qualquer outra herança. O que isso significa exatamente? Significa que, embora sua filha tenha herdado a casa e o dinheiro, esses direitos minerais são completamente independentes. Eles estão especificamente em seu nome e não podem ser contestados ou reivindicados por mais ninguém. Senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. E as ofertas das companhias de mineração? Dr. Rodrigues sorriu. Muito legítimas. Na verdade, conheço 2 dessas companhias. Elas têm reputações excelentes. Mas, Sra. Oliveira, antes de tomar qualquer decisão, recomendo que obtenha uma avaliação geológica independente. Os preços das pedras semipreciosas subiram significativamente nos últimos anos. Seguindo seu conselho, contratei um geólogo independente para fazer sua própria avaliação da propriedade. O Dr. Castro era um homem de 50 e poucos anos, com barba grisalha e olhos que brilhavam de entusiasmo quando falava de rochas e minerais. Por 3 dias, observei-o caminhar pela minha propriedade com equipamentos sofisticados, tirando amostras, fazendo medições. Continuei com minha rotina diária, mantendo a fachada da mulher abandonada que lutava para sobreviver em uma cabana em ruínas. Enquanto isso, comecei a observar mais de perto o comportamento de Cristina. Não era difícil obter informações sobre ela em uma cidade pequena. As pessoas falavam, especialmente nos correios e no supermercado. Aquela Cristina Oliveira está gastando dinheiro como água, murmurou a senhora Torres na fila do supermercado. Comprou 3 carros no último mês. E aquela viagem para a Europa que está planejando, acrescentou sua amiga. 2 meses nos melhores hotéis. Deve estar custando uma fortuna. Minha sobrinha trabalha na joalheria do centro, continuou a senhora Torres. Diz que Cristina tem ido lá 4 vezes para comprar joias que custam mais do que meu salário anual. Ouvi essas conversas com crescente fascinação. Cristina estava fazendo exatamente o que Paulo havia previsto, esbanjando o dinheiro sem qualquer consideração pelo futuro. Uma semana depois, o Dr. Castro me entregou seu relatório. Seu sorriso era ainda mais largo do que antes. Senhora Oliveira, sua propriedade é um tesouro literal. Os depósitos de quartzo são extensos e de alta qualidade, mas isso não é o mais emocionante. O que mais você encontrou? Ametista. Muita ametista de qualidade gema e algo ainda melhor, turmalina verde. Os espécimes que encontrei sugerem depósitos significativos. Eu não sabia muito sobre pedras preciosas, mas a expressão do doutor Castro me dizia que isso era bom, muito bom. De que valor estamos falando? Perguntei, tentando manter a voz firme. Conservadoramente, diria que os direitos de extração poderiam valer entre 12 e 18 milhões de reais, possivelmente mais se os depósitos de turmalina forem tão extensos quanto suspeito. 18 milhões de reais, quase 4 vezes mais do que Cristina havia herdado, e isso era uma estimativa conservadora. Naquela noite, enquanto jantava minha refeição simples à luz de velas, não pude evitar sorrir. Paulo havia sabido exatamente o que estava fazendo. Ele havia transformado minha aparente humilhação na maior vitória da minha vida. Mas minha investigação não parou por aí. Comecei a prestar mais atenção às atividades de Cristina, não por rancor, mas por curiosidade estratégica. Uma tarde, enquanto estava no banco fazendo algumas transações menores, ouvi uma conversa muito interessante. Cristina estava no guichê ao lado do meu e sua voz era alta o suficiente para ser impossível não ouvir. Preciso transferir mais 60 mil para minha conta de investimentos,
ela dizia ao caixa. E também preciso de informações sobre empréstimos, usando minha herança como garantia. Tenho algumas despesas grandes chegando. Empréstimos contra sua herança. Isso significava que ela já estava gastando mais dinheiro do que tinha disponível imediatamente. Depois que ela saiu, esperei alguns minutos antes de me aproximar do mesmo caixa. Era um rapaz jovem, provavelmente novo no trabalho, e parecia um pouco sobrecarregado. Desculpe, disse com minha voz mais gentil, mas a mulher que acabou de sair não é Cristina Oliveira? Acho que ela pode ser parente minha. Ah, sim. A senhora Oliveira tem estado muito ocupada ultimamente com todas as suas transações. Transações? Bem, eu não deveria falar sobre os assuntos de outros clientes, ele disse, mas então se inclinou para a frente como se fosse compartilhar uma fofoca suculenta. Mas entre nós, nunca vi alguém gastar dinheiro tão rápido. Saques grandes quase todos os dias. Esta era uma informação valiosa. Cristina não estava apenas gastando o dinheiro de Paulo, mas estava gastando a um ritmo insustentável. Algumas noites depois, enquanto revisava os documentos de Paulo pela enésima vez, encontrei algo que havia ignorado antes. Uma pequena nota escrita na margem de um dos relatórios geológicos mais antigos. Cristina nunca teve paciência para as coisas que realmente importam. Ela sempre quis gratificação imediata. Helena, por outro lado, entende o valor de esperar o momento certo. Paulo havia entendido nossa filha melhor do que eu pensava. Ele havia visto sua natureza impulsiva, sua necessidade de ter tudo imediatamente, e havia usado essa fraqueza contra ela. No dia seguinte, decidi fazer uma pequena visita à cidade. Fazia semanas que eu não saía da propriedade, exceto para compras essenciais. Estava curiosa para ver como Cristina estava gerenciando sua nova riqueza. Encontrei-a na loja de roupas mais cara da cidade, experimentando um casaco que provavelmente custava mais do que eu havia gasto em roupas nos últimos 5 anos. "O que você acha deste?" ela perguntava à vendedora, girando na frente do espelho. "É para minha viagem a Paris no próximo mês." "Fica lindo em você, senhora Oliveira," a vendedora respondeu adulando. "E temos sapatos que combinam perfeitamente." Da minha posição atrás de uma arara de vestidos, pude observar Cristina sem ser vista. Seu comportamento era revelador. Ela comprava compulsivamente, escolhendo os itens mais caros, sem sequer perguntar o preço. Era como se estivesse tentando compensar algo, como se o dinheiro pudesse preencher um vazio que ela nem sabia que tinha. Quando saiu da loja com 4 sacolas grandes, seguia a uma distância discreta. Sua próxima parada foi a agência de viagens, onde passou mais de 1 hora planejando o que parecia ser umas férias extravagantes. Depois disso, foi ao escritório de um corretor de imóveis. Pela vitrine, pude vê-la olhando catálogos de casas que estavam claramente fora de seu alcance, mesmo com sua herança. Era fascinante e triste ao mesmo tempo. Cristina estava agindo exatamente como uma pessoa que havia ganhado na loteria e não tinha ideia de como gerenciar a riqueza repentina. Ela estava tomando decisões impulsivas que a levariam à ruína financeira em poucos anos. Naquela noite, de volta à minha cabana, fiz alguns cálculos básicos, com base no que havia observado e ouvido. Cristina estava gastando cerca de R$70 mil por mês. A esse ritmo, seus 5 milhões durariam menos de 6 anos, sem contar os juros que ela provavelmente estava acumulando em empréstimos. Paulo tinha razão. Cristina não tinha a disciplina ou a sabedoria para lidar com riqueza verdadeira, mas eu tinha. Enquanto as velas tremeluziam ao meu redor e a floresta sussurrava na escuridão lá fora, tomei uma decisão. Era hora de começar a transformar meus direitos minerais em realidade. Mas eu o faria à minha maneira, nos meus termos e quando fosse o momento perfeito. Cristina teria sua surpresa, mas primeiro ela teria sua queda. 6 meses depois de me mudar para a cabana, minha vida havia mudado de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Havia vendido os direitos minerais para a companhia de mineração mais confiável por R$14 milhões, após uma negociação cuidadosa que me garantiu também royalties futuros. Mas mantive minha vida simples, pelo menos na aparência.
Ainda morava na cabana, embora agora tivesse eletricidade e água encanada instaladas discretamente. Por fora, o lugar ainda parecia deteriorado, exatamente como Cristina esperaria, mas por dentro eu havia feito melhorias sutis para meu conforto. Meu advogado, doutor Rodrigues, havia estruturado tudo de forma que o dinheiro estivesse completamente protegido e diversificado. Eu tinha recursos suficientes para viver confortavelmente pelo resto da minha vida, e muito mais. Mas mais importante do que o dinheiro era a sensação de controle que eu havia recuperado sobre minha própria existência. Enquanto isso, eu observava atentamente a progressão previsível da vida de Cristina. Minhas fontes de informação na cidade se tornaram mais confiáveis à medida que as pessoas começavam a me ver com simpatia. A pobre mulher mais velha abandonada por sua filha cruel. O que eu ouvia era exatamente o que esperava, mas ainda assim a velocidade da queda de Cristina me surpreendia. Ela vendeu 2 dos carros que comprou, a senhora Torres me informou durante um de nossos encontros casuais no supermercado, e cancelou aquela viagem para a Europa que tinha planejado. A sério? Perguntei fingindo surpresa. Minha cunhada trabalha no banco. Ela diz que Cristina tem ido lá quase todos os dias tentando conseguir mais empréstimos. Aparentemente já deve mais de 300 mil reais. 300 mil em dívidas em apenas 6 meses. O ritmo de autodestruição de Cristina era ainda mais rápido do que eu havia calculado. Mas o que realmente me confirmou que o mundo dela estava desmoronando foi quando a vi na farmácia em uma tarde de terça-feira. Ela parecia diferente. Seu cabelo, que sempre mantinha impecável, estava descuidado. Suas roupas, embora ainda caras, pareciam amassadas. Mas o mais revelador eram seus olhos. Tinham o olhar desesperado de alguém que finalmente estava se dando conta das consequências de suas ações. Ela comprava ansiolíticos e remédios para dormir, falando em voz baixa com o farmacêutico sobre se seu plano de saúde cobriria o custo. Naquela noite, enquanto eu jantava na minha cabana agora confortável, recebi a ligação que estava esperando. Mãe! A voz de Cristina soava pequena, vulnerável, de uma forma que eu não ouvia desde que era criança. Olá, Cristina. Mãe, preciso falar com você. Posso ir te ver? É urgente. Olhei pela janela para a escuridão da floresta, sentindo uma estranha calma. Claro. Quando? Agora. É muito importante. Tudo bem, você sabe onde me encontrar. 1 hora depois, ouvi o som de um carro se aproximando pela estrada de terra, mas quando saí para a varanda, vi que não era mais o carro luxuoso. Era um modelo mais antigo, provavelmente de segunda mão. Cristina saiu do veículo lentamente, como se cada movimento lhe custasse um esforço imenso. Quando se aproximou da luz da varanda, pude ver que havia chorado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e seu rosto, sem maquiagem, mostrava um cansaço profundo. Mãe, ela começou, sua voz falhando. Cometi erros terríveis. Não respondi imediatamente. Apenas fiquei ali, observando-a, lembrando de todas as vezes que ela veio até mim com problemas quando era mais jovem, e de como aquelas visitas cessaram completamente quando entrou na faculdade e decidiu que não precisava mais de mim. Quer entrar? Perguntei finalmente. Ela assentiu e eu a guiei para dentro da cabana. Havia preparado chá, como se soubesse que essa conversa estava chegando. Cristina se sentou na cadeira que eu havia colocado para visitas, olhando ao redor com olhos que pareciam ver o lugar pela primeira vez. Na verdade, não é tão ruim quanto eu pensava, ela murmurou. Você fez melhorias. Fiz o que pude. Ela ficou em silêncio por um longo momento, torcendo as mãos no colo. Finalmente olhou para mim. Mãe, estou em apuros. Apuros sérios. Que tipo de apuros? Dinheiro. Eu devo muito dinheiro, mais do que posso pagar. Quanto? Quase 500 mil reais. Sua voz era apenas um sussurro. Pensei que tinha mais tempo. Pensei que o dinheiro do papai duraria para sempre, mas fiz investimentos estúpidos, comprei coisas caras, gastei sem pensar.
Os juros dos empréstimos estão me sufocando. Olhei para ela, esta mulher que havia sido meu bebê, minha menininha, e que havia se transformado em alguém que eu mal reconhecia. Mas agora, sentada na minha cabana humilde, despojada de toda sua arrogância anterior, eu podia ver um vislumbre da garota que ela costumava ser. "E o que você quer que eu faça?" perguntei suavemente. "Preciso da sua ajuda, mãe. Sei que não mereço. Sei que fui horrível com você, mas você é a única família que tenho." As lágrimas começaram a cair por suas bochechas e, por um momento, meu coração amoleceu. Afinal, esta era minha filha. A menina que eu havia criado, que havia amado incondicionalmente, não importava quanta dor ela havia me causado. "Cristina", disse calmamente, "há 6 meses você me disse para ir viver no meio do mato. Você me chamou de velha inútil, me humilhou na frente de pessoas que conhecia e me expulsou da única casa que eu tinha como lar." "Eu sei, mãe, eu sei e me arrependo tanto. Você tirou minhas fotografias de família, minhas roupas, até mesmo a porcelana da minha mãe. Você disse que eu nunca havia contribuído para nada, que eu sempre havia sido um fardo." Cada palavra que eu dizia era como um tapa para ela. Eu podia ver isso em seu rosto, a maneira como ela se encolhia com cada lembrete de sua crueldade. "E agora", continuei, "você vem a esta cabana que considerava indigna de você me pedindo ajuda. Diga-me, Cristina, o que mudou? De repente, sou uma boa mãe porque você precisa de dinheiro?" "Não, mãe, não é isso. Percebi o que fiz. Tive tempo para pensar, para ver como tratei a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente. Suas palavras soavam sinceras, e uma parte de mim queria acreditar nelas. Mas outra parte, a parte que havia sofrido em silêncio por meses, que havia sido humilhada e abandonada, se lembrava muito bem da dor. "Sabe o que aprendi morando aqui, Cristina?" perguntei. "Aprendi que posso sobreviver sem você. Aprendi que não preciso da aprovação de ninguém para ter valor. Aprendi que às vezes as pessoas que mais nos machucam são as que menos merecem nossa ajuda. Mãe, por favor, eu te pago. Quando eu resolver meus problemas financeiros, eu te pago tudo o que você me emprestar, com juros." "Com que dinheiro você vai me pagar, Cristina? Pelo que eu vi, você gastou quase toda a sua herança, o que te faz pensar que poderá pagar dívidas de 500 mil reais?" Ela ficou em silêncio porque ambas sabíamos que ela não tinha resposta. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a escuridão lá fora. Por meses eu havia imaginado este momento. Havia fantasiado com o dia em que Cristina voltaria rastejando, pedindo ajuda. Em minhas fantasias, eu teria sido dura, impiedosa, dando a ela um gosto de seu próprio remédio. Mas agora que ela estava aqui, vendo-a realmente quebrada e desesperada, meus sentimentos eram mais complicados do que eu esperava. "Mãe", sua voz era suplicante. "Agora sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas se eu não conseguir esse dinheiro, vou perder tudo. A casa, meu escritório de advocacia, tudo." Virei-me para olhá-la. "E por que isso deveria me importar, Cristina? Quando você tinha tudo e eu não tinha nada, você se importou com o meu bem-estar?" "Não", ela sussurrou, abaixando a cabeça, "e me odeio por isso." O momento da verdade havia chegado, o momento em que eu tinha que decidir que tipo de pessoa eu queria ser. Eu poderia ser como Cristina foi comigo, cruel, impiedosa, sem compaixão. Ou eu poderia ser a pessoa que Paulo havia visto em mim, forte, mas também capaz de misericórdia quando era merecida. "Cristina", disse finalmente, "vou te fazer uma oferta, uma única oferta." Os olhos dela se iluminaram com uma esperança desesperada. "Vou te ajudar com suas dívidas, mas não como um presente, como um empréstimo, com termos muito específicos." "Qualquer coisa, mãe. Aceito qualquer termo." Sorri, mas não era um sorriso caloroso. Você ainda não ouviu os termos. Sentei-me de frente para Cristina, observando-a enquanto ela esperava com uma mistura de esperança e temor em seus olhos.
Por meses, eu havia imaginado este momento, e agora que estava aqui, senti uma calma profunda que não experimentava há anos. Estes são meus termos, comecei, minha voz firme e clara. Vou te emprestar 600 mil reais para cobrir suas dívidas e te dar uma pequena margem para recomeçar. Mãe, isso é mais do que eu esperava. Levantei a mão para silenciá-la. Não terminei. O empréstimo será 5% de juros anuais, a ser pago em 10 anos. Isso é mais generoso do que qualquer banco. Ela assentiu ansiosamente. Aceito, claro que aceito. Mas há mais condições. Nos próximos 5 anos, você trabalhará para mim. Virá aqui todo sábado e me ajudará com as tarefas de manutenção da propriedade, limpeza, o que eu precisar, sem reclamações, sem desculpas. Vi como seu rosto mudou ligeiramente, mas ela assentiu. Tudo bem. E toda vez que você vier, falará comigo com respeito. Nada dos comentários desdenhosos ou condescendentes a que você me acostumou. Você me tratará como a mãe que eu sempre fui, não como o estorvo que você decidiu que eu era. Sim, mãe. Finalmente, disse-me levantando e caminhando para minha escrivaninha, quero que você escreva uma carta, um pedido de desculpas completo por tudo o que me fez, não para mim, mas para seu próprio crescimento. E quero que você a leia em voz alta para toda a família na próxima reunião de Natal. Cristina empalideceu. Mãe, isso é humilhante. Humilhante? Olhei-a diretamente nos olhos. Você acha humilhante ter que se desculpar por humilhar sua própria mãe? Por me expulsar da minha casa e espalhar mentiras sobre mim para toda a família? Ela baixou o olhar, envergonhada. Não, você tem razão. Farei isso. Bom, então temos um acordo. No dia seguinte, transferi o dinheiro para a conta dela. Ver seu alívio quando pôde pagar suas dívidas me deu uma satisfação estranha, não porque eu gostava de ajudá-la, mas porque eu havia assumido o controle completo da situação. No primeiro sábado que veio para trabalhar, Cristina chegou vestida com jeans e uma camiseta simples, algo que eu não a via usar há anos. Sem suas roupas caras e sua atitude arrogante, parecia mais com a filha que eu me lembrava de tempos atrás. O que você precisa que eu faça? Ela perguntou, seu tom respeitoso pela primeira vez em anos. Preciso que você me ajude a limpar o galpão nos fundos. Estou reorganizando algumas coisas. Trabalhamos em silêncio durante a primeira hora. Eu podia ver que ela estava lutando com o trabalho manual, suas mãos macias não acostumadas ao esforço físico, mas não reclamou nenhuma vez. Mãe, ela disse finalmente enquanto movíamos algumas caixas velhas. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você conseguiu o dinheiro para me emprestar? Não entendo como você pôde economizar tanto vivendo na pobreza? Completei para ela. Ela corou. Não foi isso que quis dizer. Sorri, mas não era um sorriso cruel desta vez. Cristina, há muitas coisas sobre mim que você nunca soube. Muitas coisas que você nunca se preocupou em perguntar. Naquela tarde, depois que ela foi embora, sentei-me na minha varanda renovada, bebendo chá e observando a floresta que agora eu sabia que continha minha fortuna. As árvores sussurravam com a brisa da tarde e, pela primeira vez em muito tempo, senti-me completamente em paz. Os meses seguintes estabeleceram uma rotina. Cristina vinha todo sábado, trabalhava sem reclamações e gradualmente começamos a ter conversas reais, não as interações superficiais de anos anteriores, mas conversas honestas sobre a vida, sobre erros, sobre o que realmente importava. Em um sábado de outono, enquanto rastelávamos folhas, ela me surpreendeu com uma pergunta direta. Você algum dia vai realmente me perdoar, mãe? Parei, apoiando-me no meu rastelo. Cristina, o perdão não é algo que eu concedo ou retenho como um prêmio. É algo que acontece naturalmente quando vejo mudanças reais. E você as viu? Mudanças reais? Olhei para ela, esta mulher de meia-idade que havia redescoberto a humildade da maneira mais difícil. Sim, eu as vi. Mas, mais importante, acho que você também as viu. Ela assentiu, enxugando uma lágrima.
Tenho tanta vergonha da pessoa que eu era. Não se envergonhe do passado, Cristina. Use-o para ser melhor no futuro. O Natal chegou e, com ele, a primeira reunião de família desde meu exílio. Cristina havia mantido sua promessa e escreveu uma carta completa, desculpando-se não apenas comigo, mas com toda a família pelas mentiras que havia espalhado sobre mim. Quando a leu em voz alta na sala da minha irmã Sandra, com toda a família presente, o silêncio foi absoluto. Pude ver lágrimas nos olhos de vários parentes que haviam acreditado nas histórias dela e me dado as costas. Mãe, Cristina terminou, olhando diretamente para mim. Não mereço seu perdão, mas espero que um dia eu possa conquistá-lo. Depois do jantar, Sandra se aproximou de mim, seus olhos cheios de arrependimento. Helena, não posso acreditar que fomos tão ingênuos. Deveríamos ter te conhecido melhor. As pessoas acreditam no que querem acreditar, respondi simplesmente. Mas o importante é que agora conhecem a verdade. Na primavera seguinte, exatamente 1 ano depois de encontrar a chave na cabana, tomei uma decisão importante. Era hora de revelar minha verdadeira situação, mas eu o faria à minha maneira. Comprei uma casa linda nas colinas, com vista para o vale onde havia crescido. Não era ostentosa, mas era elegante, confortável e completamente minha. Quando Cristina chegou para seu sábado habitual de trabalho e encontrou a cabana vazia com uma nota direcionando-a para meu novo endereço, seu choque foi visível em cada linha de seu rosto. Mãe, ela disse quando chegou à minha nova casa, o que é tudo isso? É a minha casa, respondi simplesmente, minha verdadeira casa. Mas como? E o dinheiro que você me emprestou, sua situação financeira? Sorri, convidando-a para entrar na cozinha espaçosa onde havia preparado o chá. Cristina, você se lembra da cabana que achava que não valia nada? Sim. Acontece que seu pai sabia de algo que nem você nem eu sabíamos a princípio. Aquela terra continha direitos minerais muito valiosos. Extremamente valiosos. Vi como ela processava essa informação, como sua expressão mudava de confusão para compreensão e depois para algo que só posso descrever como assombro misturado com respeito. Você quer dizer que papai sabia? Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que você desperdiçaria o dinheiro em espécie, mas que eu teria a paciência e a sabedoria para descobrir o verdadeiro tesouro que ele havia deixado para mim. Cristina ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, olhou para mim. Então, você nunca precisou do meu dinheiro. Você poderia ter me deixado sofrer as consequências das minhas ações. Sim, eu poderia. Por que não o fez? Aproximei-me dela e coloquei minha mão sobre a sua. Porque, apesar de tudo o que aconteceu, você ainda é minha filha. E porque acreditei que a pessoa que você costumava ser ainda existia em algum lugar dentro de você. Lágrimas começaram a cair por suas bochechas. Eu não mereço sua bondade. Talvez não, disse suavemente. Mas o amor de uma mãe nem sempre se baseia no que se merece. Naquele verão, Cristina terminou de pagar seu empréstimo 3 anos antes do prazo combinado. Ela havia reconstruído sua prática jurídica com um foco completamente diferente, especializando-se em ajudar famílias em crise financeira. Dizia que era sua maneira de retribuir por tudo o que havia aprendido. Mãe, ela me disse em um sábado enquanto trabalhávamos juntas no meu novo jardim. Você alguma vez se pergunta o que teria acontecido se o papai tivesse dividido tudo de forma equitativa desde o início? Pensei na pergunta dela enquanto plantava flores ao lado do caminho de entrada. Acho que seu pai nos conhecia melhor do que nós mesmas nos conhecíamos. Ele sabia que eu precisava aprender que podia sobreviver sozinha e sabia que você precisava aprender que dinheiro sem sabedoria é inútil. E você acha que nós aprendemos? Olhei para minha filha, não mais a mulher arrogante e cruel que ela havia sido, mas alguém que havia descoberto a humildade e a gratidão da maneira mais difícil. Pensei na minha própria jornada, da mulher devastada que havia sido expulsa de sua casa para a mulher independente e próspera que eu era agora.
Sim, disse sorrindo enquanto o sol da tarde banhava meu jardim em luz dourada. Acho que finalmente aprendemos. Naquela noite, sentada na minha varanda observando as luzes da cidade lá embaixo, refleti sobre o ano extraordinário que havia passado. Eu havia perdido uma casa, mas ganhado um lar. Havia perdido uma filha que me dava por garantida e conquistado o respeito de uma filha que aprendeu a me valorizar. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Cristina. Mãe, só queria te dar boa noite e te agradecer. Pelo quê? Por não ter desistido de mim, por ter visto algo em mim que eu não conseguia ver. Depois de desligar, fiquei sentada na quietude da noite, sentindo-me mais completa do que havia me sentido em anos. Paulo tinha razão. Eu era mais forte do que qualquer um havia pensado, incluindo eu mesma. E às vezes, a maior vitória não é obter o que você quer, mas descobrir que você já tinha tudo o que precisava para ser feliz. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.